Essa aqui é a Débora. A Débora perdeu a memória de 6 anos atrás. E nesses 6 anos, ela trocou de namorado, ela teve filho, ela teve um amigo que ela conheceu e faleceu, ela desenvolveu a carreira profissional dela, ela fez várias coisas que ela não se recorda. Isso tudo porque ela teve um acidente doméstico que fez ela perder a memória. E agora ela tá voltando a se conhecer. Tem muita gente que fala que é amiga dela, tá tentando manipular ela, contando histórias de um jeito que não foi bem assim. E ela tá, assim, descobrindo que ela tem uma doença e cuidando da cabeça dela e passando por tudo isso, tendo que se reconectar com o filho dela, descobrindo que o namorado que ela namorava já é ex e que o namorado que ela namora atualmente, ela nem sabe quem é, ela não sente nada por ele, então ele tem que conquistar ela. Menina, mas que babado! Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e comentando ao longo do vídeo, tá bom? Porque, ó, esse babado tá bom. Bora, 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 bora! O nome dele é Henrico, já decidi, é Henrico. A Débora começou toda a história dela postando esse TikTok falando assim: e de repente você precisa recomeçar quase do zero depois de sofrer um acidente e perder a memória de muitos anos de vida. Como assim ela perdeu a memória? Como isso aconteceu? Eu não imaginava que fossem gerar perguntas, realmente, mas eu fiquei bem feliz e eu vou responder todas. Gente, resumidamente, o que aconteceu comigo foi... Ainda não tenho certeza se foi uma concussão, mas eu sofri um acidente doméstico. Eu escorreguei, eu desmaiei, eu tive uma queda de pressão, caí e bati a cabeça muito forte no chão. E aí a gente não sabe se eu bati direto, se eu ainda apoiei em algo, mas foi uma pancada muito forte. E aí isso fez com que meu cérebro chacoalhasse. E eu não lembro direitinho como é que funciona, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre. E aí isso fez com que eu perdesse a memória. E isso foi dos últimos 6 anos, mais ou menos, da minha vida. É bem triste, porque nesse tempo eu desenvolvi experiências profissionais, Gente! tive relacionamentos, me tornei mãe, e eu não me lembro de nada. Cortar uma cebola. Gente, tô chocada! Tô aprendendo os lugares que eu gosto de frequentar, praia. Eu não me lembrava. Eu não me lembrava como ser mãe, por exemplo. Então isso é muito triste, porque acabou que eu perdi o afeto pelas pessoas que eu convivo. O que eu tô tentando reconstruir, mas que é realmente muito difícil, porque como é que você vai amar alguém que você não se lembra quem é, entendeu? Então eu tô nesse processo. Mas o acidente foi basicamente isso: queda de pressão, caí, bati a cabeça muito forte, gerou esse problema gigante, porque é muito ruim, gente, é muito ruim. Cara, imagina você desmaia, cai, bate a cabeça na sua casa. Tipo assim, uma coisa do dia a dia, corriqueiro. Você perde a memória e você esquece 6 anos da sua vida e você esquece que você casou, que você teve filho. Você esquece que você é mãe. Você esquece como é engravidar, como é tudo. A sua vida profissional, tudo. Chocada. Deve ser muito difícil. Eu tenho 6 dias de vida pra contar, serve? Gente, as minhas memórias ficaram presas no passado. E são coisas ruins que eu prefiro não contar agora. Mas eu tô tentando recomeçar. Tô provando comidas que eu amava. Vou conhecer lugares novos também. Novos. E Que ela já foi. Tô lendo freneticamente livros. Eu li 2 livros, é assim que acaba, e aí tô lendo É Assim Que Começa. Minha rotina tá sendo basicamente isso, eu não posso fazer muito esforço ainda pra não prejudicar minha cabecinha, mas, né, enfim. Eu não posso fazer... E hoje é o meu primeiro dia só com o meu filho no meu apartamento, porque eu tenho um apartamento. Eu moro no apartamento, no caso, não que eu tenho, eu moro no apartamento. Eu tava na casa da minha mãe, ela tava cuidando de mim. E hoje é meu primeiro dia aqui. E eu tô, assim, né? Meio perdida, porque eu não conheço a minha própria casa. É muito difícil porque é perturbador. Não conseguir lembrar de nada. É extremamente perturbador. Eu imagino, você não sabe nem como é que é a decoração da sua casa, por que que você escolheu aquilo, do tipo, ó, onde eu comprei isso, onde eu comprei aquilo. Gente, é perturbador. Você conhece alguém que já perdeu a memória? E como é que ela continuou o relacionamento dela, né? Ó, vamos ver como é que é a rotina dela. Acordo umas 8 horas da manhã. Leva um tempo até eu me reconhecer toda manhã. É difícil ver o quanto mudei. Dou uma ajeitada básica no cabelo e passo um óleo reparador. Não tem muito o que fazer ainda porque não aprendi a fazer muitas coisas novamente. Para a pele um creme hidratante porque está bastante ressecada. Essa sou eu.
Alguns dias são piores, hoje estou bem para baixo, mas sigo tentando ser forte pelas pessoas que me amam. É muito louco, porque esse acidente que ela teve, que foi um acidente que ela bateu a cabeça, vou até ler aqui o comentário que eu tô lendo aqui, ó, pra vocês verem, ó. A pessoa perguntou assim: a sua memória pode retornar ou os médicos falam que se perdeu? Aí ela respondeu, ó: hoje realizei um exame e o médico disse que é incomum que a memória não volte depois de todos esses dias. 7. Então agora estamos sem saber se vai voltar ou não. Gente, espero que dê tudo certo. E quando você perdeu a memória, lembrava o nome das coisas também? Saber que cada coisa serve? Ela, muitas coisas tô tendo que aprender de novo, viu? Ô, bebê! Fala, bebê! Caramba, gente. Olha, e eu vou falar pra vocês, ela continua criando conteúdo sobre a perda de memória ainda em fevereiro. Então parece que a memória dela não voltou. Aí falaram assim, meu Deus, como deve ser acordar e falar onde é que eu tô? O que eu trabalho? O que eu faço? Aí eu perdi, tipo, 5, 6 anos de memória. Eu não trabalhava nessa época, não tenho nada, assim, não tenho nada de experiência profissional. Então, eu já trabalhei em cozinha, eu já fui chefe de cozinha, eu já fui confeiteira, eu já Caramba. trabalhei em vários restaurantes, já, como tudo. Já trabalhei em lojas, já trabalhei em RH. Eu tenho um curso de RH? Acho que é, sabe? Já trabalhei em empresa, produção de evento. Agora era o que eu tava fazendo. Tava em produção de evento e audiovisual. Audiovisual, gente, eu não sei nada de mexer nisso aqui. Tô aprendendo tudo que eu vou fazer, eu tenho que olhar um tutorial. Então eu perdi toda a minha experiência profissional, experiência com mãe, experiência em relacionamento, experiência com tudo. Eu não sei mais cortar uma cebola. Pronto. Uma das coisas que mais me pegou foi o fato de todo mundo falar que o que mais é a minha cara, assim, é cozinhar bem. Porque eu trabalhava com isso. Eu não sei mais nenhum. Eu sei uma receita, que inclusive eu vou mostrar. O que mais? Que mais? Que me deixa. Que eu posso explicar, assim, que eu posso falar. Não sei, esqueci. Sabe uma coisa muito ruim disso? É a sensação de poder ser facilmente manipulado. É verdade. É verdade. A pessoa pode falar o que quiser sobre você do passado, né? Não, não, você era minha melhor amiga. E a pessoa, tipo assim, mó escrota, imagina. Porque qualquer pessoa pode chegar pra mim e Uhum. falar: ah, eu sou assim, 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 e você é assim, assim, assim. E eu vou falar, tá Exato. bom. Entendeu? Porque como é que eu vou saber se a pessoa tá falando a verdade ou tá mentindo? Eu não lembro. Qualquer pessoa pode ser perfeita. Ela pode fazer um papel, assim, de ser uma pessoa que nunca me magoou, que nunca fez nem, assim, nenhum mal pra mim. E eu posso acreditar porque eu não sei. É claro que tem a possibilidade da minha memória voltar e eu saber que aquela pessoa tava mentindo, mas tem a possibilidade de não voltar. Gente, existe a possibilidade de não voltar mesmo. Caramba, deve ser muito difícil. Quem você vai confiar? Você perde a memória em quem você confia, em quem você vai dar ouvidos. Sei lá, às vezes até os seus pais. Vai que você é brigada com seus pais, que você tem problema com seus pais e eles podem mudar toda a história. Eles podem mudar tudo. Não é o caso dela, mas tentando reconhecer as roupas dela depois que ela perdeu a memória. Do tipo, o que que é isso? Ela não sabe o que que é nada. Tá reconhecendo até o armário dela, tudo novo, né? Imagina se tem um cachorrinho, e não sabe quem é o cachorrinho. Sabe nem o nome que deu do cachorrinho, nem como é que pensou pra ter o cachorrinho. Ó, ela vai falar, eu vou dublar, gente, porque ela botou música e não dá pra botar música aqui no YouTube que vai cair o vídeo. Ela vai falar como é que foi a relação com o filho dela depois que ela perdeu a memória. Como é que é a minha relação com você? Aí ela tá falando, né? O filho dela tem 4 anos, que ela não lembrava da relação com ele porque ele nasceu justamente nesse período que ela perdeu a memória de 6 anos. Aí ela falou que uma coisa que tem ajudado muito ela nesse processo é não assumir uma postura resistente em relação às pessoas que estão ao redor dela. Por exemplo, ela disse que a mãe dela foi uma pessoa que ela lembrou. Então ela confia na mãe dela para apresentar quem são as outras pessoas que conviviam com ela. Aí a mãe dela chegou para ela e falou: olha, você tem um filho, ele tem 4 anos, imagina. Deixa eu contar a sua vida. Mostrou foto do filho, mostrou vídeo. Ela disse que desde a primeira vez que ela viu o filho dela, ela achou ele encantador. E tá conseguindo cuidar dele direitinho. Disse que ele sentiu um pouco do impacto do acidente e tal, e ele sabe o que tá acontecendo. Se você perguntar para ele, ele vai dizer: você sofreu um acidente, perdeu a memória. Mas ele não sentiu, ele não perdeu o afeto. Porque como é que você vai amar alguém que você não lembra quem é, né? Mas ele sentiu também pela perda do afeto. Porque como é que você vai amar alguém que você não lembra quem é? Mas ele não sentiu essa quebra, porque eu tento não transparecer isso pra ele. Eu sei que ele é inocente nesse mundo ainda, e que ele precisa de muito amor, muito carinho. E é o que eu tenho feito, eu tenho fornecido pra ele. Você acha que eu te amo do mesmo jeito?
Ela falando. Aí ele, ainda assim, eu te amo mesmo. Ai, que bonitinho. Por que você botou música que eu queria ouvir a criança falando? A única criança falando aqui é tu, né, bebê? Aí perguntaram pra ela assim, tem algo novo que te traga nostalgia? Você já teve algum déjà vu? Se sim, como foi a sensação? Eu conheci uma pessoa que perdeu a memória e ela me falava muito sobre nostalgia. Por exemplo, acontece muito comigo de... Tem um lugarzinho na minha casa que eu gosto de sentar pra ler ou conversar. Quando eu sento nesse cantinho da casa, eu fico com vontade de chorar, ou eu choro. Comidas que eu como, que eu sei que eram as minhas preferidas, ou que me traz uma memória afetiva da infância. Eu tenho vontade de chorar, por mais que eu não lembre. Nos livros que eu leio também, que eu sei que eram os meus preferidos, nas músicas que eu escuto, me dá vontade de chorar, porque eu acho que é algo que tá no subconsciente, sei lá. Por mais que eu não me lembre, eu sinto algo. Eu tenho um sentimento forte e que me faz querer chorar. Acho que tá funcionando comigo, né? Tá funcionando assim, esse sentimento de nostalgia. Imagino, deve ter muita coisa que o seu cérebro grava e que você não se recorda, mas é alguma coisa que tá ali, que um fio que desligou, que vai ligar. Eu espero que ligue, vai ligar. Mas tem outros várias coisas que estão ali na tua cabeça que você vai se lembrando. Deve ser muito impactante. Parece um passarinho. Hoje eu vou responder alguns comentários bons e ruins. Perdoe a falar na sala dos olhos inchados, é santo, te chorei muito. Como você disse que sua vida tá começando do zero, se você não esqueceu tudo. Perdi a memória de uns 5, 6 anos, certo? Nessa época, eu tinha uma vida totalmente diferente. Eu morava em outra casa, outra cidade, eu não tinha filho, eu tava em outro relacionamento. Então, quando eu acordei e vi que eu Caraca, ela tava em outro relacionamento. Imagina você acordar e sentir vontade de falar com o seu ex. tinha outra realidade, eu fiquei sem entender nada. Eu tive que recomeçar dentro da vida que eu tenho hoje. Mais uma pessoa pra ganhar fama em cima de historinha. Bom, eu tenho muitos exames, muitas coisas que comprovam que não é mentira, mas eu acho que não se faz necessário. Se fazer necessário, eu posso Ah. apresentar também. Mas eu acho que a fama, porque dizer que você é famoso é muito difícil. Você se tornar famoso é muito difícil. Ela ganhou views, gente, e seguidores, é só isso. Mas acho que essa fama, ela é fruto de um trabalho e de uma coragem. Da coragem que você tem de expor sua situação, de levar a público, de aceitar comentário ruim, de comentário bom, de um trabalho que você tem até chegar lá. Não é do nada, você não vai ficar famoso do nada. Não. Você não vai ganhar dinheiro do nada. Eu ainda não ganho nada no TikTok, eu posto vídeo há mais de um mês. Então, se eu começar a receber, vai ser fruto de um esforço, de um trabalho e da coragem que eu tive de expor a minha história, porque não é fácil. Perdi a memória no acidente doméstico, eu desmaiei, bati a cabeça com muita força no chão. Gente, pelo amor de Deus, fica incentivando a menina a se sentir mal por estar querendo fazer vídeo, contar a história dela e se ela quiser ganhar um dinheiro com isso, qual o problema, gente? Pelo amor de Deus. Mais uma vez com a mesma roupa, no mesmo cenário, porque enfim, né? Meu último dia. Essa é uma das perguntas que mais me fazem aqui. Como é que ficou seu relacionamento depois do acidente? A reação, gente, é literalmente como se você visse uma pessoa pela primeira vez. O sentimento some porque você não se lembra mais da Gente, você tá vendo a pessoa pela primeira vez e você namora com ela. pessoa. Então foi assim com o meu namorado, foi assim com o meu filho e com todas as outras pessoas que eu vi também, que eu não me lembro. Mas em relação a ele especificamente, foi como se fosse a primeira vez. Ela viu o namorado dela, ela viu o filho dela e os dois foi a mesma coisa. Foi como se ela estivesse conhecendo as duas pessoas pela primeira vez. E são duas pessoas assim que ela ama. O namorado com esse amor romântico, o filho com um amor incondicional de mãe. E ela não se recordava. Isso é muito louco. Ai, e a relação continuou? Sim, continuou. Ele tenta me reconquistar. Na minha cabeça, quando eu voltei, eu tava com outra pessoa. Quando Meu eu Deus. vi ele, eu fiz o Na cabeça dela, quando ela voltou, ela tava com outra pessoa. Aí ela viu o namorado atual e falou: Ué, quem é esse? Imagina! Você tá ali, caramba, tô doida, quero ver o fulano, quero ver o fulano. E quando você vê é o cicrano, não é o fulano já tá com outra. Ele é teu ex, já terminou, e você tem que saber toda a história, todo o BBB da sua vida pra saber o que aconteceu na sua vida. Porque, tá, mas por que eu terminei com ele mesmo? O que aconteceu? Menina, mentira que ele fez isso comigo. Menina! Então você vai sabendo as fofocas da tua vida e você fala assim: caraca, eu acho que não é interessante perder a memória, não é uma coisa legal, não é maneiro, né? Quem é. Pô, Deus me livre perder a memória. Mas, já que ela já perdeu, né, e já aconteceu isso, eu acho que o interessante aí deve estar sendo pra ela conhecer a vida dela.
e perceber que ela faz muitas coisas, que ela tem muita vida, né? Porque você vê que mudou tudo em 5, 6 anos. Às vezes a gente não dá atenção pra isso, a gente reclama tanto da nossa vida que a gente não muda, que a gente não consegue as coisas que a gente quer. E quando você olha pra trás, não precisa ser muito, 5 anos. 5 anos, você vê como é que você era e como é que você tá hoje. A sua vida não mudou muito em 5 anos, a minha mudou. Você não é fulano? Não, não sou fulano. E eu vi, como assim? Eu tô traindo alguém? E Meu Deus, ela perguntou pro atual se ele era o ex. Não acredito. no meu caso, eu escolhi realmente voltar até a rotina que eu tinha antes, a ter contato com as mesmas pessoas, o que facilitou o processo de reaproximação, né, dele, porque eu poderia simplesmente não quero mais saber de você, a não sei que você Sim. some. Ela começou a conviver com as mesmas pessoas, porque na cabeça dela, do tipo assim, é mais fácil eu ter esse mesmo grupo de amigos, porque pra aproximação vai rodar, né? Vai rolar mais fácil talvez a volta da minha memória. De tentar de novo, de tentar gostar de novo, de tentar me aproximar de novo, e é isso que eu tô tentando fazer. E aí ela tá tentando gostar de novo, se aproximar de novo. Gente, mas isso pode não dar certo, né? Imagina, pode não acontecer. Nossa, tá bom E barulho. voltei com atualizações. E infelizmente as notícias não são muito boas, nem muito diferentes. Mas eu vou atualizar vocês de qualquer forma. Hoje não vai ser sobre coisas que mais me chocaram, apesar de vocês amarem esse tipo de vídeo. Vai ser sobre minha saúde mesmo. Porque vocês têm me perguntado muito sobre como é que estão os acompanhamentos, se eu tô fazendo tratamento psicológico, se eu tô fazendo acompanhamento com médicos em geral. Sobre os tratamentos psicológicos e com médicos eu ainda não comecei, porque eu tô aguardando ainda ser chamada, porque enfim, eu tô pelo SUS. Esses exames que eu preciso fazer, eletro, ressonância, são todos caros. E muito caros. Então eu não tenho condições de pagar ainda e eu tenho que esperar pelo SUS. Acompanhamento psicológico, a mesma questão. É muito difícil conseguir pelo SUS e no momento eu não tô podendo pagar por esses acompanhamentos em gerais. São todos muito caros, é tudo muito... Tem que ser tudo muito frequente. Tá surgindo uma hipótese de epilepsia, porque eu já tive vários desmaios durante a vida, só que nunca foi investigado. Agora que ocorreu isso, é que veio a preocupação de ir atrás de saber o porquê. E até acho que já foi, só que nunca tive nenhum resultado sobre, enfim, eu não tenho certeza. Mas agora a gente vai investigar a epilepsia, porque eu tô tendo algumas crises de ausência, tô tendo outros desmaios, tenho passado mal. Eu tenho tido vários sintomas que podem estar relacionados à epilepsia. Então é isso que a gente vai investigar agora com os médicos. A saúde mental tá variada, é uma montanha-russa. Tem dias que eu não quero levantar da cama, tem dias que eu tô muito animada. Eu comecei na academia agora, é algo que tem me motivado. Mas tem dias que eu só quero não existir, só quero ficar deitadinha na minha caminha e não levantar mais. É muito louco, porque às vezes eu fico mais triste por não conseguir lembrar. Às vezes eu não tô nem aí, às vezes eu acho bom, às vezes eu acho ruim. Cara, esse vídeo é dia 11 de janeiro e até agora ela não recordou as coisas, ela não lembrou da memória dos 6 anos passados. Isso é muito difícil. E outra, é o que ela tá falando. Ela tem que fazer tudo pelo SUS, ela não consegue neuro, ela não consegue psicólogo, ela tá com suspeita de ser uma epilepsia, porque ela tinha episódios de ausência e desmaio antes. Eu lembrei que vou te contar isso que você não sabe sobre mim também. Eu no passado, eu tinha muitos episódios de desmaio. Quando eu fazia dieta restritiva, eu tomava um monte de remédio laxante diurético, eu tinha episódios de desmaio com muita frequência. E chegou uma época que os médicos achavam que eu também tinha ausência. Eu lembro que quando eu ia pra missa, assim, do nada na missa eu caía, desmaiava, em bar, em qualquer lugar. Eu até já fiz o meu 50 fatos sobre mim anos atrás, que eu falava que era muito comum. Eu falo isso no meu 50 fatos, ó, se eu avisar que eu estou desmaiando, acredite, eu estou desmaiando. Porque eu desmaiava com muita frequência. Imagina, gente, poderia ter acontecido comigo. Desmaiar, bater a cabeça e perder a memória. Pode ser que então que ela tenha epilepsia, não dá pra saber. Agora, até agora a memória dela não voltou. Imagina ela tá tendo uma crise convulsiva e ver uma pessoa tentar expulsar demônio de você. Tem coisas que eu acho que só acontece comigo, não é possível. Ontem eu fui pra UPA, passando mal. Porque eu tava tendo crise convulsiva, tinha tido uma crise já na ida. Cheguei na UPA, eu tive outra crise. E aí, nesse processo, quando eu tava melhorando já, chegou uma mulher. Eu tava tremendo muito ainda. Chegou uma mulher, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Muito alto. Tipo, eu já tava com muita vergonha. Porque nessa hora eu não tava inconsciente. Ela colocou a mão na minha cabeça e começou a orar muito alto. E eu já tava com vergonha das pessoas em volta, olhando pra mim. Eu tava morta de vergonha porque tinha muita gente, a UPA tava cheia. E aí a mulher simplesmente colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, pedindo pra Deus expulsar o demônio que tava no meu corpo.
Eu tava literalmente tendo crise convulsiva, eu tava muito mal. E eu já tava melhorando. Só que com isso eu comecei a piorar. A gente tem percebido que essas crises têm se agravado por questões emocionais. E eu já tava sob pressão muito grande ali, de muita gente me olhando. E quando ela começou a orar muito alto mesmo, e dizendo que pra Deus expulsar demônio de mim, eu fiquei com muita vergonha, fiquei muito constrangida. E pra piorar a situação, depois ela começou a falar com o meu acompanhante, que não tava presente na hora que ele chegou, começou a fazer perguntas meio afirmativas, dizendo, tipo, ela é usuária eu sei o que tá acontecendo aqui. Ele respondeu, tipo, não, eu só respondo a médico. E ela, não, mas eu sou da justiça, eu sei o que tá acontecendo aqui. Falou, ela sofre de depressão, né, ela é usuária. E eu só não conseguia reagir, porque, enfim, eu tava num momento péssimo ali, eu não conseguia reagir, mas eu ficava, por favor, alguém faz alguma coisa, tira essa mulher daqui. E ela apertando a minha cabeça e orando. Só que eu tava tremendo muito e as pessoas estavam mais preocupadas, os enfermeiros, né, o médico não tinha vindo ainda, eu tinha acabado de chegar, que estavam mais preocupados em me ajudar do que tirar a mulher de perto de mim. Eu fiquei pior nessa hora, e aí fui pra uma salinha, né, de medicação, eles deram injeção na minha perna, assim, direto. Esqueci o nome da injeção agora, mas... E eu melhorei rápido. Depois eu só paguei, né, cheguei em casa, paguei. Mas, cara, acho que essa foi a situação mais constrangedora que eu passei na minha vida. Eu me pergunto como as pessoas podem ser tão sem noção. Olha, é o auge do sem noção mesmo. Você não pode colocar a mão na cabeça de ninguém. Pra começo de conversa, ninguém toca no meu ori. Quem coloca a mão na minha cabeça pra cuidar do meu cabelo, eu já vejo também quem é, que já são pessoas de anos e anos e anos que eu confio. Ninguém coloca a mão na minha cabeça, não. Agora, você tá no hospital tendo uma crise convulsiva e vem uma pessoa, começa a orar em você, falando pra expulsar demônio do seu corpo, nem sabe o que tá acontecendo, minha querida. Vai, hein? Pelo amor de Deus, mas olha, se acontece isso comigo, eu nem sei. Tira a mão do meu ori! Não toca na minha cabeça! Entendeu? Porra, que povo sem noção do caralho, mano. É isso, ó. Mas você viu o que ela tá falando? Ela teve uma crise convulsiva e foi pro hospital. Então, provavelmente, ela deve ter epilepsia mesmo. Crises, né? E o remédio é carbamazepina. Gente, ela tá tomando carbamazepina. Eu tomei esse remédio. Eu tô falando pra vocês que no passado eu tinha essas coisas. Eu tomei esse remédio durante muitos anos. Acho que eu tomei uns 5, 6 anos esse remédio. Nunca mais tomei. É remédio controlado e tal. É exatamente esse o nome da química. Que loucura, gente. Eu tomei o remédio já faz um bom tempo, já faz umas 2 horas. E eu estou me sentindo muito ansiosa, muito claustrofóbica. E aí eu vim pra cá, pra fora, pra ver se essa sensação diminui. Acho que faz parte da ansiedade que o remédio causa. Então eu tô me sentindo muito apertada, muito focada em casa. A minha visão tá um pouco melhor, mas ainda tá muito turva. Pelo menos dessa vez os meus olhos não incharam tanto. As coceiras diminuíram. Que bom, tá se adaptando ao medicamento, é assim mesmo, gente, efeito colateral. Muito compromissada que sou com a informação, né? Vim compartilhar a fofoca antes de eu apagar de vez, porque eu tomei o remédio, eu já tô péssima. Mas vamos lá. Desde que eu comecei a gravar vídeo pra cá, desde o meu acidente, muitas pessoas se distanciaram de mim. Outras, eu mesma me afastei. E outras se aproximaram de mim com falsidade. Por acreditarem que eu não lembrava, então ninguém ia me falar, ia ficar por isso mesmo. Sendo que eu tenho informação de todos os lados, né? Eu tenho pessoas que me falam a verdade, me falam quem era quem. Eu sei exatamente quem era quem antes. E tem uma menina em específico que ela vinha tentando se aproximar de mim já desde o acidente. E ela mandou mensagem pra mim, tipo, meu Deus, sinto muito, sei lá o quê. E aí, tudo que eu posto, ela curte, ela reage, ela até comentou já algumas vezes. Fala, tenta interagir comigo. Só que essa menina era uma menina que já me fez muito mal. E você lembra disso, pelo visto? Há um tempo atrás, me fez muito mal. Ela fazia muita fofoca sobre mim. Enfim, tava envolvida numa briga comigo. Que teve numa discussão que eu fui jogada, assim. Enfim, essa menina hoje foi compartilhar algo e compartilhou pra mim. Ela foi compartilhar um vídeo meu e compartilhou pra mim, sendo que ela ia mandar pra alguém. Era algo tipo, tá passando vergonha. Gente, quem nunca fez isso, né? Eu já mandei print pra própria pessoa que eu tava tirando da conversa. Ai, meu Deus, como isso dói, essa burrice. Tá, não tem uma amiga pra avisar. Aí eu, tá bom. Gente, eu acho que a passação de vergonha tem que ser normalizada. Porque na hora que der certo de verdade, quando a gente alcança os nossos objetivos, vai deixar de ser vergonhoso, né?
E aí ninguém vai dizer que é vergonhoso. Todo mundo vai ficar, nossa, olha onde ela tá. E é tipo isso. Eu não. Desde que eu criei o TikTok, eu tinha bem claro meu propósito, que era ajudar pessoas que estivessem passando. Ai, meu Deus, meu olho tá morrendo. Que estivessem passando pela mesma coisa. Eu não imaginei que eu ia encontrar tantas pessoas. Tem pessoas hoje que falam comigo, que dizem, nossa, você me inspira. A sua história é uma história muito forte. O que você tem passado. Eu passei parecido. Minha irmã, minha mãe, meu amigo, meu namorado passou por isso. Então, o meu propósito desde o início foi esse. E eu tô conseguindo, eu tô alcançando. É isso, gente. Eu fico me perguntando onde é que essas pessoas querem chegar. Mas a gente nunca vai ter uma resposta, né? Não me atinge, mas eu achei interessante vir compartilhar com vocês, mesmo que a gente dê o nosso máximo. E por mais que tenha muitas pessoas que nos apoiem, a gente nunca vai agradar todo mundo e a gente nem tenta agradar todo mundo, né? Os outros. Exatamente, a gente nem tem que agradar todo mundo, nem Jesus agrada todo mundo, nem a Rihanna agrada, nem a Beyoncé agrada. Você acha que a gente vai agradar todo mundo? Nada. Acho que ela tá certíssima. Agora, eu confesso que eu tô fazendo um vídeo sobre a sua história, então a sua história é muito curiosa. É muito interessante ver a sua vida, é muito interessante saber o que aconteceu com você. Então, será que essa sua amiga não tava só compartilhando por curiosidade mesmo? Ou ela tava falando do tipo, tá passando vergonha? Tem que ver o tipo de amizade, né? Pelo visto, ela era uma amiga falsa. E vocês querem saber de uma coisa muito doida? Quer não vai saber mesmo assim? Desde que eu comecei a ter crises convulsivas, dependendo da intensidade da crise, eu perco a fala. Eu não consigo falar, eu não consigo. Às vezes eu perco a memória rápido, eu fico meio gaga, tipo. Eu perco algumas habilidades motoras, entendeu? Isso vai muito da intensidade da crise. E pode durar algumas horas, alguns minutos. Depende muito, realmente, como eu falei, depende da intensidade da crise. Mas aí tem um ponto, eu não consigo me lembrar do que acontece no momento da crise. É tipo, chega um ponto que eu travo, eu sei quando eu vou convulsionar, porque a minha vista fica embaçada, as coisas ficam devagar e eu fico com muita vontade de vomitar. Então, aí eu já sei que eu vou convulsionar. Mas eu consigo me lembrar o que vem depois que eu volto à consciência. Tipo, se eu perco a fala, eu vou lembrar depois como é perder a fala. Se eu perco a memória, eu vou lembrar depois como é perder a memória, sabe? E sobre perder a fala. Gente, é uma agonia muito grande. É uma agonia muito grande. Tipo, eu fico pensando, será que eu vou ficar assim pra sempre? Será que eu vou ficar meio gaga pra sempre? Será que eu não vou conseguir falar nada pra sempre? Eu fico tentando gesticular, eu fico tentando colocar pra fora, a voz não sai, eu não consigo raciocinar pra formar palavras. É uma agonia imensa. Ainda bem que dura pouco tempo, não fica muito tempo assim, sem eu conseguir lembrar, sem eu conseguir falar. Caraca, cara, deve ser muito difícil se acostumar com isso. Deve ser muito difícil conviver com essa doença no dia a dia, né? Isso é uma crise de epilepsia, pelo que ela tá falando, né? Tem um comentário aqui que ela tá falando assim, sim, é uma crise de epilepsia. A pessoa tá perguntando assim, calma aí, mas então foi confirmado que você tem epilepsia? Ela falou, sim, foi confirmado ontem que eu tenho epilepsia. 5 dias atrás que ela postou isso. Ela respondeu essa pergunta 5 dias atrás, ou seja, até agora ela não lembrou das coisas e já confirmou que ela tem epilepsia. Eu perdi a memória, vocês já sabem, né? Agora vem cá que eu vou contar essa fofoca. Uma das coisas que acontece muito comigo pelo fato de eu ter perdido a memória é das pessoas tentarem manipular as histórias pra ficarem a favor delas. Por exemplo, alguém fez alguma coisa comigo, ela vai, distorce essa história pra parecer que a culpada fui eu, vamos supor. Mas o que acontece muito também é que às vezes eu já sei do que aconteceu, eu já sei da história, eu já sei quem é a pessoa, eu já sei do porquê eu me afastei, do porquê eu era próxima, eu já sei de tudo. E a pessoa vem conversar comigo ali e fala: Ah, mas teve uma vez que você fez isso comigo, só que eu sei que não foi bem por aí a história, sabe? Já aconteceu de uma vez eu encontrar com duas pessoas e essas pessoas começarem a falar mal de mim, assim, na minha cara mesmo, assim, que eu fiz tais coisas, que eu errei em tais coisas, que se afastaram de mim por causa disso, disso e disso. Sendo que eu fiquei. Não é bem por aí a história, não. Eu já sei disso aí. Só que eu fiquei calada pra ver até onde elas iam, né? Então eu não comentei nada pra evitar briga, gente. Ó, então uma coisa que eu tô fazendo é evitar briga. Aí eu fiquei calada e só ouvindo. E eles pegam falar. Complicado. Porque as pessoas podem, de fato, manipular as histórias. É muito fácil, mas também não é tão fácil que eu não saiba. Porque eu sei de tudo já. De tudo, assim, basicamente, de tudo. De todas as histórias, eu já fui atrás de tudo. Sobre as pessoas que eu conhecia, sobre as pessoas. Olha, eu sou uma pessoa curiosa.
Sabe o que é o mais doido? As pessoas se aproveitarem de uma outra pessoa num momento tão vulnerável como esse e não ter nenhum tipo de empatia ou de coração pra essa situação. Porque como é que você faz isso com a menina só de sacanagem, só brincando pra manipular alguém? Tem gente que faz isso, né? Aí ela postou coisas boas de perder a memória de alguns anos. Você pode ler livros como se fosse a primeira vez. Sim. Suas roupas provavelmente serão todas novas pra você. É verdade. Provar comidas pela primeira vez é muito bom. Sim. Vai ser emocionante assistir filmes pela primeira vez. É bem provável que você esqueça traumas, relacionamentos ruins, pessoas que você nem deveria ter conhecido. Esse é o lado bom. Vai ser uma ótima oportunidade para se livrar de hábitos ruins da sua vida. É, tudo tem um lado positivo. Imagina viver o luto mais de uma vez. Bom dia, esquecidinhos. Eu vou falar um pouco sobre o processo de luto quando se há uma perda de memória. Lembrando que essa é a minha experiência individual, gente. Eu acho que cada pessoa lida de um jeito e já recebi relatos aqui distintos sobre isso. Mas comigo aconteceram duas coisas, certo? Eu perdi um amigo no período que eu esqueci desses 5 anos que eu perdi de memória. E que eu conheci esse amigo nesses 5 anos e ele morreu também nesses 5 anos, certo? Então eu não me lembro de nada sobre ele. Eu não lembro de nada. Nem que eu o conheci, nem que eu fui amiga dele. Ou seja, não me dói a perda desse amigo, porque eu não me lembro nada sobre ele, infelizmente. Agora, antes do meu acidente, eu ainda estava de luto por esse amigo, certo? Só que depois do acidente, eu não consigo sentir mais. Meu Deus, gente, como é que pode? Ela conheceu uma pessoa, a pessoa morreu, mas ela nem lembra que ela conheceu a pessoa que morreu. Então ela não vai viver o luto da pessoa que ela nunca nem se afetuou, nunca se identificou, não sabe nem que era amigo dela. Que doideira. A perda dele, porque eu não me lembro dele, nada sobre ele, nada. Agora, outro caso eu perdi um familiar que eu me lembro em vida. Eu lembro desta pessoa viva, certo? E aí, quando eu sofri o acidente que eu perdi a memória, eu perguntei, cadê tal pessoa? E aí me disseram, essa pessoa morreu. E eu fiquei, como assim ela morreu? Teve um amigo, eu lembro dele em vida. E aí eu não lembro que ele tenha morrido, certo? Só que eu já sofri esse luto. Antes do acidente, eu já sofri esse luto. Nossa, muito difícil isso. É isso, ela vai viver o luto duas vezes de uma pessoa e a outra pessoa, ela nem lembra que ela gostava pra ela poder chorar que a pessoa morreu, porque ela não conhece, não lembra? É, minha querida, o que que você acha dessa história toda? A Débora sofreu, viu? Até agora a memória dela não voltou. Ela tá passando por várias situações, ela descobriu que ela tem realmente uma doença, mas como é que vai ser a vida dela? Se ela voltar à memória, eu vou falar pra vocês, tá, gente? Quando voltar isso, eu vou ficar acompanhando aqui o caso dela. Eu fiquei muito chocada. Eu espero que ela fique bem, espero que ela recupere a memória das coisas que ela precisa recuperar também. Se ela não precisa, deixa pra lá, né? Já foi, deixa pra lá. Porque tem umas coisas boas também que ela falou que, pelo menos eu não lembro de algumas coisas que ruins que aconteceram, tá vivendo coisas boas pela primeira vez de novo. Você conhece algum caso assim? Já viveu algo desse jeito? Nossa senhora, eu não. Nem de perto, não conheço ninguém também que perdeu a memória. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui, comente brilho eterno. Tá bom, meu amor? Beijo, até o próximo vídeo, a gente vai se falando, tá? Sabe por quê? Porque você vai ver outro vídeo meu. Então você vai aí, ó, maratonando um vídeo atrás do outro, tá bom? Bora, 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 bora.